tema do Estúdio News de hoje é Mercado Livre de Energia. Para conversar com a gente, temos Alexei Vivan, diretor-presidente da Associação Brasileira das Companhias de Energia Elétrica, e Rafael Maia, CEO da Fornecedora Luz. Sejam muito bem-vindos, quero agradecer demais a participação de vocês dois para falar sobre um assunto que, a princípio, parece complicado. Eu preciso contar com a ajuda de vocês para entender. Queria, primeiramente, dizer meu olá para o Alexei. Obrigado pela participação, Alexei. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Rafael, também obrigado pela participação aqui para a gente ajudar a entender o que é esse tal de mercado livre de energia. Olá, obrigado pelo convite também. Começando então com a pergunta mais óbvia, né? Alexei, o que é mercado livre de energia? Bom, vamos lá. Realmente não é tão simples, mas a comercialização de energia no Brasil, ou seja, até bem pouco tempo atrás, todos só podiam adquirir energia da concessionária de distribuição ao qual estavam conectados fisicamente. Essa regra mudou ao longo dos anos e os grandes consumidores de energia, eles já têm a possibilidade de adquirirem livremente a energia de quem eles quiserem, de qualquer comercializador, gerador ou outra empresa de qual eles decidam comprar essa energia. Eles continuam conectados à rede de distribuição de energia, mas escolhem de quem eles querem comprar essa energia. E agora, a tendência é que essa liberdade de adquirir energia ela seja ampliada. Então, você tem o que nós chamamos de consumidores livres, que são esses grandes consumidores. Você tem um chamado consumidor especial, que é aquele que pode adquirir energia livremente, desde que de fontes incentivadas, que a gente chama, que são as fontes limpas, eólica, solar, hidrelétricas, PCH. E recentemente, agora no início deste ano, houve mais uma abertura, que foi a possibilidade de consumidores que a gente chama de média e alta tensão adquirirem também a energia livremente. Então, isso é a comercialização livre de energia, ou seja, você escolhe de quem você quer comprar a sua energia, ainda que você continue conectado à distribuidora de energia local. E aí, isso traz várias vantagens que eu acho que a gente pode conversar aqui ao longo do programa. E já vamos então entrar nesse ponto. Rafael, eu queria entender quais são as vantagens. Fica um mercado para quem está consumindo energia, alguém que tem uma indústria e precisa de muita energia, é mais barato para ela, é menos burocrático. A gente já consegue olhar para essas vantagens e por isso que talvez elas estão ampliando o número de consumidores, por isso que a gente está caminhando para essa abertura ainda maior? Isso, sim. Se a gente for olhar historicamente, já tem há mais de 20 anos, já tem empresas no mercado brasileiro que estão no mercado livre de energia e elas migraram justamente porque fica, além de ser mais barato para ela migrar para o mercado livre de energia, ainda é uma energia renovável, né? Então, como o Alexei comentou aqui, são energias de fontes renováveis, energia incentivada para o empresário. E agora, em janeiro de 24, todas as unidades consumidoras de média e alta tensão podem migrar para o mercado livre de energia. Então, a gente vê que é um cenário onde não só o empresário escolhe pelo custo, mas também é uma possibilidade do empresário olhar para o fornecedor que mais agrada a ele. Então, ele pode adquirir, ter mais risco ou menos risco na energia do seu negócio, ou até procurar uma empresa que ofereça um serviço melhor do que o que ele já enxerga hoje. Então, é uma possibilidade da gente ter o livre mercado para o setor de energia elétrica. Acho que é muito parecido com o que o Brasil viu há um pouco mais de 20 anos em telefonia, onde a gente tinha empresas controladas pelo Estado e houve uma privatização desse mercado e o consumidor pôde escolher qual era o fornecedor de linha telefônica para ele. Alexei, olhando para esse cenário com fontes renováveis, como o Rafael e vocês mencionaram, a tendência é que surjam mais empresas tanto para fornecer energia, ou seja, entrar nesse mercado vendendo energia, quanto mais consumidores interessados em participar desse mercado livre, ou seja, olhar quais vantagens, qual empresa pode me trazer um custo menor, qual contrato é mais vantajoso? Sem dúvida. Essa é a tendência.
Tanto a abertura do mercado, ela viabiliza diversos benefícios. Né? Primeiro, obviamente, é a concorrência. O consumidor ele vai escolher quem tiver o melhor serviço e o melhor preço. E a concorrência é algo bom em todos os mercados, inclusive na energia elétrica. Então, isso vai fomentar a disponibilização de mais de energia, ou seja, se terá mais investimento em geração de energia. E também o próprio consumidor ele vai buscar aquele que melhor ofereça um pacote de serviços. Né? Lembrando que a comercialização de energia no mercado não livre, que a gente chama de mercado cativo, ela obedece regras definidas pela ANEEL e um contrato padronizado também. Então, o consumidor ele não tem ali muita flexibilidade em termos de dizer quanto ele quer contratar, quando ele quer contratar. Olha, de repente eu consumo mais num determinado período, eu quero alocar mais energia nesse período que em outro. Não tem tanta possibilidade de negociar por ser contrato padrão. Já na comercialização livre, ele vai ter essa condição de realmente discutir e encontrar o melhor fornecedor ali daquela energia para ele. Então, a tendência é não só fomentar esse mercado, a ponto de você ter mais empresas ofertando energia, como fomentar também o mercado de geração de energia, né? Que é o que a gente precisa, é ter cada vez mais fontes gerando e disponibilizando energia no nosso sistema interligado. E, Rafael, me diga uma coisa, a gente está falando ainda do cenário, entendendo aqui, eu com vocês, entendendo como é que funciona. No Brasil, você mencionou, já são 2 décadas já de início desse mercado livre e que está se expandindo. Hoje, olhando para o nosso país, que é um país, praticamente um continente, em todo lugar, do Oiapoque ao Chuí, um consumidor consegue já fazer essa negociação, claro, seguindo as regras, o tamanho, como vocês mencionaram, ou ainda há uma defasagem em algumas regiões em que esse comércio ainda pode melhorar? Então, todo consumidor de média e alta tensão já pode migrar para o mercado livre de energia desde janeiro de 24. Né? Tem que respeitar algumas regras. Então, existe uma regra onde ele precisa avisar a distribuidora com 6 meses de antecedência que ele está saindo do mercado cativo e entrando no mercado livre, mas respeitando essas regras, todo consumidor do Brasil de média e alta tensão já pode migrar para o mercado livre de energia. E, Alexei, tentando fazer uma analogia para quem está em casa e eu, que somos leigos no assunto, entender. É basicamente aquilo que aconteceu lá atrás com o celular, quando tinha uma empresa única que definia a telefonia celular. Aí entraram outras que usam a estrutura que já existia para te dar a linha. A mesma coisa é com esse mercado de energia e eu quero entender isso para justamente questionar como é que funciona. Ou seja, eu estou interessado em sair da distribuidora que eu recebo, mas eu vou continuar usando a rede deles? Ou seja, alguém vai vender energia, vai passar pelo cabo da distribuidora, mas é outra energia? É complexo essa pergunta, até para a gente entender, mas explica para a gente como é que funciona isso. Se eu quiser, eu tenho uma grande companhia, agora eu quero comprar energia de determinada empresa. Como que funciona isso? Vamos lá, é parecido com o mercado de telefonia, né? Similar ao mercado de telefonia, mas tem algumas particularidades. E uma dessas é essa que você exatamente comentou. Ainda que o consumidor se torne livre, ou seja, ele vai notificar a distribuidora, como o Rafael bem colocou, e vai dizer, olha, a partir de agora, a partir de determinada data, eu comprarei energia de uma determinada empresa. E vai lá e vai celebrar o contrato com aquela empresa que vai fornecer energia. Mas ele continuará obrigado a estar conectado à distribuidora de energia local e, portanto, também continuará pagando uma tarifa, que a gente chama tarifa de uso do sistema de distribuição, que é justamente para remunerar essa instalação física na qual ele estará conectado. Lembrando que hoje ele já faz esse pagamento. O consumidor que não é livre, ou seja, que a gente chama de consumidor cativo, ele já paga energia e uso da rede de distribuição. Só que isso vem tudo num preço só, numa conta só. Né? Então, até para a visibilidade dele, para maior transparência, será bom.
ele vai pagar duas contas, na verdade. Vai pagar a empresa da qual ele vai contratar a energia e vai continuar pagando a distribuidora de energia elétrica. Só que a tendência é que essa parcela, que é a de energia que ele passará a pagar para quem ele quiser, seja menor do que a que ele paga hoje para a distribuidora, ainda que a tarifa de uso do sistema de distribuição seja a mesma, até porque é definida pela ANEEL e tem reajuste anual e tudo mais, né? Então, serão duas contas aí que, somadas, a tendência é que seja mais barato para o consumidor. Rafael, vamos continuar nessa questão prática. Eu tenho uma companhia, estou dentro das regras e vou até vocês da Luz buscar, então, renegociar um contrato. O que as pessoas têm que ficar atentas quando buscam, então, essa solução? Como é que funciona o contrato? É diferente? Você precisa de uma infraestrutura para receber essa energia de uma empresa diferente? Como é que funciona isso? Então, aqui na Luz, a gente está há 3 anos se preparando para essa abertura de mercado, tá? Então, a gente desenha de uma maneira que é o mais simples possível para o consumidor que não conhece desse mercado. Então, a gente fez um sistema que ele é totalmente digital, onde o cliente de média e alta tensão, ele entra, ele sobe uma fatura de energia elétrica e a gente consegue olhar para aquela fatura e garantir para ele um desconto garantido do valor total da conta, onde a gente já coloca toda essa sopa de letrinhas que tem hoje na conta, né? Então, TUSD, COSIP, um monte de tarifa, a gente simplifica tudo para o consumidor, de uma maneira onde ele tem um desconto garantido, independente de quanto que vai ser o preço da distribuidora dele, ou então ele pode até contratar por um preço fixo, se ele já conhecer um pouco mais do mercado e entender um pouco melhor do setor de energia elétrica. Mas a gente fez de uma maneira que ele seja digital para o consumidor e que ele, ao contratar a Luz, a gente ajude o cliente a fazer a migração para o mercado livre de energia. E aí a gente já tem hoje no Mercado Livre diversos formatos de produtos onde o cliente que queira migrar para o Mercado Livre, a gente pode ajudar ele a acompanhar não só a migração daquela unidade consumidora, mas também entender quanto que ele está economizando depois de contratar a solução. Alexei, ainda nesse ponto, como que o consumidor decide o quanto comprar? Há risco dele comprar energia e, teoricamente, faltar energia do que ele precisava, ou seja, fez o cálculo errado ou imaginava que usava aí, gastava tanto, chegou na hora, viu que gastava mais. Quais são os pontos que você, como consumidor, tem que ficar atento na hora de buscar um contrato desse? Esse é um bom ponto. E, aliás, esse é um ponto que os consumidores precisarão estar atentos. Porque, ao se tornarem livres, eles passam a integrar um ambiente de contratação que a gente chama de ambiente de contratação livre. E ele vai aderir a regras de uma entidade chamada Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é onde se dá toda a contratação e liquidação dos contratos no ambiente de contratação livre. Portanto, esse consumidor ele passará a ter que respeitar uma série de regras e assumir vários riscos também que ele precisará conhecer ou contratar alguém que conheça. No caso, por exemplo, uma comercializadora como a Luz. Ela vai chegar e explicar tudo isso para o consumidor. Porque, por exemplo, se ele precisa comprar 100 de energia por mês, ele comprar 90, no final do mês, faltando 10, ele vai ter que, de alguma forma, comprar esses 10 e pagar esses 10 a um preço que é o preço do momento, que a gente chama de preço spot, ou preço do Mercado Livre, que pode ser mais caro, pode ser mais barato do que o preço do contrato dele. Por outro lado, se ele contratou mais energia do que precisou, eu fiz um contrato de 110 e ele usou só 100, ele tem uma sobra de energia, que em tese pode ser vendida, e pode ser vendida ao preço do mercado do momento, que pode ser mais barato ou mais caro, né? E, além disso, ele vai estar... Isso aí a gente chama de exposição ao mercado. Você tem exposição positiva, que é quando você sobra energia, e exposição negativa, que é quando falta energia. Ou seja, ele terá que passar a conhecer ou contratar alguém de confiança que explique para ele toda essa situação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E não só isso, ele precisará fazer diversos registros dessa energia,
desse contrato na Câmara de Comercialização, para fins de contabilização ao final de cada mês. Por isso que, geralmente, as comercializadoras, e certamente a Luz é uma delas que faz isso, ela acaba representando o consumidor na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Né? E aí tem outras conversas também que nós podemos ter mais para frente, que é a questão do comercializador varejista, né? Que é aquele que realmente vai ter toda a sua responsabilidade arcada por uma comercializadora. Né? Mas, ou seja, o consumidor que se torna livre, ele passa a assumir riscos que ele não tem dentro da distribuidora de energia. Né? E esses riscos vão ser maiores ou menores conforme a seriedade da empresa que ele escolher contratar a compra de energia e da empresa que ele escolher representá-lo perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Rafael, eu queria entender um pouco, a gente estava falando sobre a variação de preços. Como é que nesse mercado funciona essa variação de preços? Fazendo mais uma analogia com aquilo que a gente já está acostumado. É tipo o dólar, assim, que varia. E aí um dia está mais caro, um dia está mais barato. Na questão do mercado livre de energias, é a mesma coisa? Ou seja, há uma variação, uma volatilidade desses valores? E o que pode influenciar os valores da energia? Sim, acho que é bem parecido a gente pensar que é que nem o dólar ou com uma bolsa de valores, né? Então, quando a gente pensa na Câmara de Comercialização, é uma maneira que a gente tem de ver não só quanto custa a energia no tempo presente, mas também qual que é a perspectiva de custo da energia olhando para o futuro. Então, assim, cada uma das comercializadoras tem os seus próprios modelos para entender um pouco de como que eles entendem que vai ser o custo da energia para esse futuro. Né? Se a gente for olhar em Brasil, a fonte hidrelétrica é super importante para a geração de energia do Brasil e para o abastecimento. E aí, o que pode mudar é justamente o cenário que a gente tem da fonte hidrelétrica. Então, se a gente for pensar qual que é a perspectiva para os próximos 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, você vai ter preços diferentes dentro do mercado. E aí, na hora que um consumidor vai contratar, acho que por isso que é tão importante que o Alexei comentou, do consumidor que migra para o Mercado Livre, entender com quem que ele vai fazer a contratação, quão séria é a empresa e qual que é o benefício que ele vai ter para os próximos anos se ele decidir migrar para o Mercado Livre. Porque é um cenário onde ele pode ter, por exemplo, um desconto garantido, onde a comercializadora se responsabiliza e garante para ele um desconto versus o mercado cativo, ele não precisa se preocupar se o mercado subiu ou desceu, se ele tiver um desconto fixado, ou se ele tiver um conhecimento maior, ele pode, inclusive, pensar naquela empresa, qual é a perspectiva de crescimento da empresa e contratar energia a um preço fixo para que ele dependa menos de variação do custo de energia para produzir na fábrica dele. Então, assim, depende muito de cada tipo de negócio e como que o empresário quer fazer a migração para o Mercado Livre, tendo mais ou menos risco. Então, vou dar um exemplo aqui, pensa num condomínio. Hoje já tem muitos condomínios no Brasil que eles já estão no ambiente de média e alta tensão. Acho que não é um negócio core de um condomínio contratar energia a um preço fixo e depender da variação do mercado. Mas se for pensar num condomínio, uma questão de custo de condomínio, pegar a área comum e migrar para o Mercado Livre, ter um desconto garantido é uma maneira do condomínio economizar nos próximos anos na hora que ele migra para o Mercado Livre. Claro. O Alexei, antes do intervalo, você tinha falado no consumidor varejista e que você tinha diferentes aspectos para esse consumidor varejista. O que é o consumidor varejista quando a gente olha para esse mercado de energia? Pois é, segundo as regras que foram editadas recentemente, esse consumidor de média e alta tensão que decida ir para o Mercado Livre, ele precisa necessariamente estar representado por uma comercializadora que a gente chama varejista. E essa comercializadora varejista, ela deverá representar uma série de consumidores que ela assumirá a inadimplência desses consumidores perante o Mercado Livre. Então, esses consumidores, eles confiarão numa empresa que, por sua vez, vai pagar, digamos assim, as obrigações do Mercado Livre. Então, ela vai receber do consumidor e vai pagar o Mercado Livre. Foi uma estrutura que foi concebida para tentar evitar o risco de inadimplência no Mercado Livre.
né? Então, você tem lá um agente que vai ficar responsável por todos aqueles consumidores que ela estará representando. Por isso que é muito importante que essa empresa tenha condições, seriedade, que tenha o que a gente chama de balanço, né? Que ela tenha uma solidez financeira, porque se de repente ela não pagar o mercado, esse consumidor vai ter problema. Ele pode, de repente, até não ter como continuar no mercado. Se essa empresa, por exemplo, quebra e ela o representa, esse consumidor tem que correr atrás de uma outra representante, uma outra comercializadora varejista, ou então até voltar para a distribuidora de energia. São regras que ainda estão sendo melhoradas, aprimoradas. Mas o consumidor varejista é esse que não pode ir sozinho para o Mercado Livre. Por quê? As regras são muito complexas. As obrigações, as declarações, tudo mais que precisa ser feito, é algo que foge um pouco da realidade de um consumidor que a gente chama de um consumidor pequeno, né? Diferentemente daquelas grandes empresas eletrointensivas que têm departamentos próprios de energia e tudo mais. Então, foi uma forma identificada para facilitar essa migração e também para que o consumidor tenha uma certa tranquilidade, desde que ele escolha bem o seu representante perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Rafael, olhando ainda para consumidores e, digamos, clientes, hoje em dia, no formato que o modelo está, quem são os clientes? Você usou um exemplo de um condomínio para fazer uma explicação. Condomínios podem participar. A gente, quando está falando aqui e ouvindo vocês, você pensa numa grande empresa que produz, ou seja, uma grande companhia que tem a necessidade da energia para uma produção. Além deles, que mais exemplos que a gente pode dar e até onde a gente pode chegar de clientes? Porque, pela complexidade, imagino que um consumidor como alguém que está em casa assistindo televisão, tem lá sua casa no interior de São Paulo, no interior de algum estado, não vai ser para ele. Ou a gente pode imaginar que daqui a alguns anos isso também funcione para um consumidor pequeno? Vamos lá. Hoje o mercado livre de energia ele é aberto para todos os clientes de média e alta tensão. Então, quando a gente pensa no pequeno empresário brasileiro, eu diria que se a conta de energia elétrica dele for acima de R$5.000, em 95% dos casos ele já está dentro do mercado de média tensão. É lógico que a gente está falando de Brasil, sempre existem exceções. A gente já viu clientes com R$30.000 em baixa tensão, assim como a gente já viu clientes de R$1.000 de conta de energia elétrica em média tensão, mas acho que R$5.000 é uma boa regra para o empresário saber se ele está em média ou alta tensão. E esse mercado já está aberto desde janeiro de 24. Existe a discussão pelo Ministério de Minas e Energia para a abertura do mercado de baixa tensão. Recentemente, houve uma sinalização que a intenção do Ministério de Minas e Energia é abrir o mercado a partir de 2030. Então, todo consumidor brasileiro de baixa tensão vai poder escolher quem é o fornecedor de energia elétrica dele. Então, o Mercado Livre ele vai expandir para 87 milhões de unidades consumidoras no Brasil, que é o potencial que existe no Brasil. Além disso, para o mercado de baixa tensão, existem algumas maneiras do consumidor entrar no mercado da geração distribuída, né? Então, se você, por exemplo, na sua casa no interior, você fizer uma obra e colocar um painel fotovoltaico, você consegue gerar energia e entrar no mercado com geração distribuída pela energia gerada pelo seu telhado. Existem algumas outras empresas também que oferecem um serviço de geração distribuída para ajudar clientes de baixa tensão a otimizar os seus custos de energia elétrica e migrar para o mercado de geração distribuída, que acho que é um outro mercado que vem crescendo bastante no Brasil. Acho que Minas Gerais é o principal estado no Brasil quando a gente olha para a migração de geração distribuída. O Alexei, quando a gente tem essa conversa, vocês explicaram para a gente sobre a complexidade dos contratos e do entendimento. Quando a gente criou essa possibilidade, o Ministério, os legisladores, toda a participação de se criar esse mercado livre, imagino que tinha o risco de, no Brasil, ser muito burocrático. A gente ainda pode melhorar essas questões burocráticas? Isso é um problema nesse mercado, como em outros setores em que a burocracia acaba atrapalhando e afastando possíveis clientes?
ou a gente caminhou justamente num caminho, digamos assim, correto, ou ainda há ajustes a serem feitos? Então, veja, eu acho que em termos de burocracia e facilidade para a migração do consumidor, nós estamos no caminho correto. Acho que a burocracia ela não é grande. Existem preocupações ainda, por isso que o Rafael bem falou que a abertura do mercado para o consumidor de baixa tensão, que seriam os consumidores residenciais, né, os menores comerciantes, né, ela está prevista para 2030 por conta de outras questões relacionadas à sustentabilidade do negócio de energia, especialmente para as distribuidoras de energia elétrica. Né? É algo que ainda está sendo pensado, estudado, e também tem a própria questão da adimplência do mercado com uma migração massiva de uma quantidade muito grande de consumidores, né? Porque é uma inadimplência hoje que fica retida pela distribuidora de energia. A hora que isso vai para o mercado livre, isso pode impactar o mercado dependendo dos volumes. Então ainda está sendo pensado por esse aspecto a abertura do mercado para a baixa tensão, para o pequeno consumidor. Mas em termos de burocracia, não. O que existe realmente é a necessidade de você notificar previamente a distribuidora, até porque a distribuidora, imagina, ela já comprou essa energia, ela já contratou essa energia que ela vai distribuir. Então, quando esse consumidor deixa o mercado da distribuidora, essa energia sobra na distribuidora. Isso, de alguma forma, é remunerado para os demais consumidores que ficam no mercado. Então, tem diversas questões aí do ponto de vista econômico, financeiro, para a distribuição de energia que ainda impacta, mas a migração em si ela é relativamente simples. Né? A preocupação que você tem que ter realmente é de escolher um bom vendedor de energia, um bom representante seu no mercado livre. Né? E eu acho interessante esse comentário que o Rafael fez sobre esse outro mercado que é o de geração distribuída. Esse é um bicho diferente. Né? Nesse, o consumidor ele não vai para o mercado livre, ele passa a gerar a própria energia. Né? E aí, aquilo que ele gera abate daquilo que ele consumiu. E o que sobra fica de crédito, ele ainda não consegue vender. Isso é um ponto que está sendo discutido, mas isso sobra para ele lá, ele tem 5 anos para usar esse crédito. Né? Mas ele ainda é um consumidor cativo. Mas é um mercado que tem crescido muito, mas envolve um investimento que o consumidor precisa fazer para instalar as placas e tudo mais. E aí tem toda uma discussão de quanto se investe, qual que é o que ele vai precisar efetivamente e tal. Mas é um mercado também em prol dessa melhor forma do consumidor gerir o seu custo de energia. Né? A gente está chegando no final, mas eu queria fazer ainda tentar fazer mais 2 perguntas. A primeira para o Alexei. Alexei, quando a gente olha, tem uma preocupação, acho que os leigos, sobre a nossa rede. Invariavelmente, em alguns estados, a gente teve problemas de famosos apagões. Esse mercado livre, com a participação de várias empresas, então entra na rede, sai da rede, esse mercado que vocês falaram do consumidor na sua casa, jogar na rede a energia produzida ali pelas placas solares, isso impacta uma sobrecarga na rede? É preciso investimentos na nossa rede? Porque muito se fala que a rede interligada melhorou demais no Brasil, mas ainda assim há passos. Para aumentar esse mercado, é preciso criar infraestrutura ainda mais segura? Veja, em geral, 99% dos casos, esses apagões não têm relação com o consumidor que entra ou sai da rede de energia elétrica. Isso está muito mais relacionado a uma capacidade de gerar energia nos momentos de pico de consumo, né? Nos horários de pico que a gente chama, que é onde o sistema ele é mais demandado. Né? Então, quando você tem um sistema, como por exemplo o Brasil era até 20 anos atrás, predominantemente de geração hidrelétrica, né? Você tinha lá 90% era suprido por hidrelétrica, a hidrelétrica ela dá uma segurança maior porque ela não tem o que a gente chama de intermitência, ela gera a hora que precisa gerar. Né? Lembrando que no Brasil nós temos o que a gente chama de Sistema Interligado Nacional, ou seja, toda a geração de energia, exceto essa pequena geração do residencial, lá da geração distribuída, que lá não tem ainda um volume considerável, mas toda a geração ela é ligada nos linhões, né? No Sistema Interligado Nacional. E essa energia ela é distribuída para o país inteiro.
Então, hoje, você está aqui consumindo energia, você não sabe de onde vem essa energia. Pode ser do norte, nordeste, do sul, porque quem opera, quem coordena os fluxos de energia é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, a gente brinca, né, que o gerador de energia não é dono da sua energia nem da sua geração. Ele gera quanto que o ONS manda gerar. Então, veja, o problema desses apagões está muito mais relacionado a um pico de demanda, e naquele momento você tinha uma energia eólica muito grande ou solar no sistema e parou de ventar, ou teve algum problema numa determinada linha e aquela linha estava transportando uma grande quantidade de energia solar e teve que ser desligada, aí tem que chamar uma energia térmica, uma energia hidrelétrica, e ela demora para entrar no sistema, e às vezes você tem essas quedas de tensão, que é o que acarreta o apagão. Então, eu diria que, em princípio, não teríamos problema de apagões por conta da migração do consumidor e tudo mais. Agora, a longo prazo, um crescimento que a gente espera exponencial da geração distribuída, isso pode, lá na frente, representar alguma preocupação, porque é uma energia que você não controla. Diferentemente do sistema interligado, onde o ONS manda quem vai gerar, quem vai parar de gerar, na geração distribuída, o consumidor está gerando e consumindo, ele para de consumir e não tem um controle como acontece com as grandes geradoras. Mas isso é algo para muito lá na frente. Eu acho que ainda é cedo a gente falar nisso. Eu acho que, em geral, a migração do consumidor para o mercado livre, o aumento de consumidor, não trará impacto para fins de qualidade, de segurança do abastecimento do sistema elétrico. Isso está muito mais relacionado à fonte de geração e à quantidade de geração. E hoje o país tem sobra de geração de energia. Rafael, obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer tê-lo aqui, ajudando a gente a deixar simples um assunto tão complexo. Obrigado pela participação e até uma próxima. Imagina, obrigado. Alexei, obrigado também pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui, ajudando nesse entendimento sobre o mercado que tem muito a crescer ainda. Obrigado a você. Continuamos à disposição aqui. Um abraço. Um grande abraço. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Alexei Vivan, diretor-presidente da Associação Brasileira das Companhias de Energia Elétrica, e Rafael Maia, CEO da Fornecedora Luz. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!